entendeu? Então, existem várias formas diferentes de enxergar o ser humano e os seus problemas na psicologia. Uma delas é a teoria cognitivo-comportamental. O que essa teoria diz? Basicamente, ela diz que os nossos estados de humor, alegria, tristeza, medo, ansiedade, e os nossos comportamentos, eles são determinados pelos nossos pensamentos. Ou seja, aquilo que eu sinto, a forma como eu me relaciono com o mundo, é determinado por aquilo que eu penso. E a minha forma de pensar, por sua vez, nasce nas minhas crenças. Aquilo que eu acredito molda os meus pensamentos e a minha forma de lidar com o mundo. Vou dar um exemplo prático que vai ficar mais claro da gente enxergar. Uma situação comum, a pessoa recebe uma mensagem no WhatsApp, aí ela vai abrir o WhatsApp, é uma mensagem de alguém que ela gosta, e a mensagem foi apagada. O que uma mensagem apagada quer dizer? Então, eu tenho duas pessoas. Eu tenho uma pessoa que olha essa mensagem e fica aflita. E eu tenho outra pessoa que olha essa mensagem e ignora. E realmente não fica incomodada com isso. Por que duas pessoas reagiram de formas diferentes? Pelo que pensaram automaticamente quando alguma coisa da realidade aconteceu. A mensagem é real, é a realidade. Quando a realidade vem, a gente interpreta de um jeito, a gente tem pensamentos automáticos. Se uma pessoa olha para aquilo e pensa, por que ele apagou a mensagem? Será que ele mandou uma mensagem que não era para mim? Será que ele mandou uma mensagem que eu não posso ver? Será que ele... Entende? Essa pessoa tende a ficar mais ansiosa, ela tende a ter um comportamento diferente, além da ansiedade, ela vai cobrar o que era aquilo... Ela vai mandar uma figurinha mal educada, né? Uma figurinha provocando, né? Uma outra pessoa que recebe a mensagem olha e pensa, apagou, porque não quer que eu leia. E isso não significa grande coisa, né? Se não era para eu ler, melhor não ler, né? Tem gente que não é muito curiosa. Este tende a ficar menos curioso, este tende a ficar menos ansioso e também vai ter um comportamento diferente. Uma mesma situação com duas reações diferentes. E isso, essas reações elas vão passar pela forma, pelos meus pensamentos automáticos, ou seja, pensamentos que vêm, que eu não controlo, quando essa situação acontece. E esses pensamentos vêm das minhas crenças. Se eu sou uma pessoa mais insegura, por exemplo, eu tendo a ter pensamentos mais negativos diante de uma mensagem apagada. Poxa, ele ia brigar comigo? O que será que eu fiz de errado? Esse tipo de pensamento, o estímulo é nada, o estímulo é uma mensagem apagada, não tem nenhuma mensagem ali. Por que eu estou pensando que fiz algo de errado? Isso reflete as minhas crenças. Se eu acho que eu erro sempre, eu tendo a pensar assim. Então, as minhas crenças determinam os meus pensamentos, e esses vão, de acordo com o que acontece na vida, vão determinar o meu estado de humor, a minha forma de se comportar. Maravilha. Então, aí você já sabe, então, a linha, né, de terapia, essa abordagem cognitiva comportamental, né? As crenças influenciando os sentimentos e o comportamento. E aí, já que o senhor já foi falando sobre a questão de pensamentos e comportamento, qual é a relação dessa terapia, dessa abordagem, com a ansiedade, que ficou cada vez mais, acredito, potencializada na pandemia, né? Essa abordagem é uma das mais utilizadas para a gente lidar com a ansiedade, na verdade. Porque a ansiedade, acho importante a gente definir o que é, né, para a gente falar da mesma coisa. Uma forma de definir a ansiedade é comparando ela com o medo. A reação de ansiedade é muito parecida com a reação de medo. A diferença é que eu tenho medo de algo que está presente, de algo que acontece agora. Por exemplo, né, eu estava conversando com o meu primo hoje, e ele falou de uma pessoa que tem medo no trânsito. Quando vão ultrapassar um caminhão, ela tem medo. E é um medo muito forte. Mas é medo, porque só se manifesta no momento em que está acontecendo ali a ultrapassagem, ela acha que está em risco. O ansioso tem a reação muito parecida com a do medo. O coração dispara, ele fica ofegante, os músculos ficam tensos para ele reagir.
mas não tem nada presente. Por quê? É um medo ou uma sensação de que algo ruim vai acontecer no futuro. Então não está ali a ameaça. A ameaça não está ali. Isso gera vários problemas. Por exemplo, quando um chefe dá uma bronca na gente, o nosso corpo ele se prepara todo para a gente fugir ou para a gente brigar. Mas já não pode. Nem sair correndo do chefe, nem tentar enforcar ele. Não pode. Né? Então, a ansiedade que vem a partir disso, o que é ansiedade a partir disso? O chefe entra na sala e eu já fico ansioso. Ou eu ouço a voz do chefe e já me dá essa resposta. Ou alguém chega perto de mim com a cara mais séria e eu já acho que também vai brigar comigo. Entende? A ansiedade ela se manifesta quando eu acredito que algo ruim vai acontecer lá no futuro. E o problema é que ela não dá descanso, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Então, a gente está sempre imaginando que algo ruim pode acontecer. Aí a gente nunca descansa. Uau! É sofrer por antecipação. Exatamente. E de onde veio essa antecipação? Dos meus pensamentos, das minhas crenças. Eu acredito que algo ruim vai acontecer no futuro. Então, eu fico ansioso. Uau! Você percebe aí a importância desse momento que estamos tendo aqui? Você que talvez já se identificou, já... Puxa, eu sou assim, quando vejo meu chefe eu já começo a suar frio. Você que talvez esteja passando por essa situação ou com outros sintomas que aqui o Daniel já expôs para a gente, esse é o momento para você aprender como melhor pensar, né, para viver. Né, como superar isso. E aí agora, doutor, eu queria fazer a seguinte pergunta. Quais os efeitos dessa ansiedade de forma global nas pessoas? O que é que tem trazido cada vez mais de malefícios, principalmente pela essa questão da pandemia? Bom, se a gente entende que a ansiedade ela vem da minha expectativa de futuro, né, de esperar algo ruim do futuro, ou seja, das minhas crenças, dos meus pensamentos, e a ansiedade já era um grande problema no Brasil antes da pandemia. Na verdade, a OMS ela divulgou dados sobre a ansiedade no mundo inteiro em 2017, bem antes da pandemia, então. Segundo esses dados, o Brasil era o país mais ansioso do mundo. O brasileiro gosta de competir, né? Gosta quando ganha ouro, né? A gente tem um ouro bem desagradável aí. Já éramos o país mais ansioso do mundo. A gente tinha uma média quase 3 vezes maior do que o resto do mundo de transtornos de ansiedade, quase 10% da população. Isso antes da pandemia. Aí você imagina que, de repente, toda vez que eu ligo a TV, eu encontro notícias ruins. Toda vez que eu abro uma página da internet, eu encontro notícias ruins. Eu pego o meu WhatsApp, começo a rolar e eu recebo dos meus familiares no grupo da família notícias ruins, assustadoras, preocupantes, muitas delas mentiras. Mas, num primeiro momento, tem muita gente que vai na onda, né? Então, assim, como será que fica alguém que já tinha tendência de esperar um futuro ruim, ou seja, ele já era um ansioso, quando ele é cercado de notícias ruins e de tragédia o tempo todo? Então, assim, foi feita uma pesquisa, a gente escreveu até um artigo, né, que vai estar disponibilizado para as pessoas lerem depois, e eu cito essa pesquisa, uma pesquisa feita, agora eu não me lembro se foi no final do ano passado ou no começo desse, com 45 mil brasileiros. Então, é uma pesquisa bem grande. E o índice de ansiedade entre eles, de transtornos ou de problemas com ansiedade, foi de quase 50%. Quer dizer, não dá para dizer que esse é o índice atual do país, porque a pesquisa tem o que a gente chama de viés de seleção. O que é viés de seleção? É quando eu deixo um questionário aberto e deixo para qualquer pessoa responder um questionário sobre ansiedade, para a minha pesquisa científica, tem uma chance maior de quem é ansioso responder, porque ele vê o assunto, ele se identifica. Então, eu não posso dizer com certeza que 50% da população brasileira está passando por isso, mas isso acaba mostrando como houve um aumento. Pode não ser até 50%, mas houve um aumento muito grande. Como é que eu vou esperar algo bom do futuro se eu sou bombardeado com notícias ruins o tempo todo? Não dá.
Puxa vida. Isso mostra como o nosso mundo cada vez mais instável é fruto, infelizmente, do pecado que traz todas essas mazelas, como o mundo cada vez mais traz sofrimento. O doutor aqui citou algumas coisas que talvez você já esteja pensando, nossa, e aí, o que fazer? A gente vai, com certeza, abordar esse ponto. Mas antes de abordá-lo, eu gostaria de falar para você que isso aqui que esse bate-papo, além dele ficar gravado, onde você vai poder assistir outras vezes, nós disponibilizamos 3 materiais de apoio. O primeiro é esse artigo que o Daniel citou, onde ele vai esmiuçar um pouquinho mais essas informações para te ajudar a ter um material também por escrito. Então, aí nas nossas redes sociais, nós deixamos esse link, esse material anexado para que você tenha acesso. Além disso, depois que nós terminarmos aqui este momento de entrevista, de perguntas e respostas, o Daniel vai responder perguntas específicas, isso através do chat online. Então, se você tem alguma pergunta relacionada com isso, se você se identificou, né, assim como o Daniel comentou aqui, que pessoas se identificam, talvez você tenha passado por isso e tem alguma pergunta que aqui não foi respondida, após esse bate-papo, ele vai estar ao vivo respondendo as perguntas nas nossas redes sociais, aí no nosso chat online. Além disso, o terceiro material de suporte para esse tema específico é o podcast, onde, de uma forma com mais tempo, com mais profundidade, o Daniel vai explicar como nós podemos vencer a ansiedade. Então, só para relembrar, você tem aí o artigo, você também tem o chat online e você também tem um podcast. Tudo isso somado a essa apresentação, que também ficará gravada para te ajudar a ter uma melhor qualidade de vida, uma saúde emocional. Muito bem, doutor. Eu acho que já ficou esclarecido aí a questão da ansiedade e de como a pandemia potencializou esse mal. A pergunta agora que não quer calar é: existe uma cura para a ansiedade? É uma pergunta bastante comum. Cura é uma palavra complicada demais em psicologia. Porque cura é eu voltar a um estado anterior de não adoecimento, procurando bem. Não tem estado anterior de não adoecimento no ser humano. Ainda mais quando a gente fala de psicologia. O Manual de Diagnóstico de Psicologia, o famoso DSM, é um livro de mais de 1000 páginas, que se você começar a ler, se você estiver bem, você vai se encaixar em umas 5 doenças. Então, cura é sempre um negócio complicado. Agora, a gente precisa entender que existe uma diferença entre a ansiedade patológica, essa que paralisa a pessoa, que faz, por exemplo, a gente falou do medo do chefe, né? Aí, de repente, a pessoa não consegue mais ir para o trabalho. O despertador toca de manhã, ela tem uma crise de pânico. Isso é uma ansiedade patológica, está impedindo ela de viver a vida dela. Né? Da ansiedade normal. Por que ansiedade normal? Porque todo mundo tem que ter alguma ansiedade. A gente tem que ter alguma preocupação com o futuro, senão a gente fica inconsequente. Então, existe um certo grau de ansiedade que é natural, que é normal. Usando aqui uma analogia, né? Como estou como psicólogo aqui, eu vou citar um assunto de fora de religião, né? Imagine que aquela pessoa que não tem ansiedade nenhuma é a que vai bater o último pênalti da final da Copa do Mundo e vai tentar dar uma cavadinha, né? Aquela batida fraquinha, tentando por cobertura. Por quê? Porque ele não tem ansiedade nenhuma, então ele não tem medo de errar, ele não tem noção de perigo, ele não tem noção de consequência. A gente precisa de alguma ansiedade normal, não patológica, para a gente levar alguns perigos a sério, né? Então, qual que é a ideia? A ideia não é curar a ansiedade. A ideia é colocar ela no lugar dela para que a gente leve uma vida saudável, né? Não exagerar o que está acontecendo. Uau! Puxa,
Talvez você, assim como eu, pensou que a ansiedade era só algo negativo, mas pelo que o senhor está falando aí, então existe um percentual quase considerado como positivo, se não positivo, como necessário para viver. Acho que necessário é a palavra excelente para a gente falar. A gente precisa de um pouquinho, sim, para se adaptar ao mundo que a gente vive. Muito bem, muito bem. E agora, que você já sabe disso, vamos para a parte prática, né, de como podemos lidar com essa situação, tendo um nível de ansiedade controlado. E aí, doutor, eu começo fazendo essa pergunta, nesse aspecto, que dicas o senhor dá para a gente de como lidar com essa ansiedade, principalmente nesse momento de pandemia, para que ela esteja no devido lugar, né? Quais são as dicas? Bom, a ansiedade, ela tem sintomas que são físicos, né? A gente citou alguns, né, do coração disparado, tensão muscular. As pessoas que têm muita ansiedade costumam ter dores nas costas, no pescoço, nos ombros. Quem já teve a experiência desagradável de ter um ataque de pânico, por exemplo, um ataque de pânico é um ataque de ansiedade. Quem já teve essa experiência sabe que a sensação é tão física que a pessoa pensa que vai morrer. Ela pensa que está infartando, pela dor no peito, pelo aperto no coração, pela sensação de tontura. Então, a ansiedade ela tem alguns sintomas que são físicos, tem alguns sintomas que são cognitivos, ou seja, que são da nossa forma de pensar, né? E tem alguns sintomas que são comportamentais. Então, a gente tem essas três linhas aí de sintomas para a gente lidar. O que a gente pode fazer para dar dica? Primeiro, é bom a gente tentar começar a controlar os sintomas físicos da ansiedade. A primeira coisa é controlar a nossa respiração. Porque quando algo nos assusta, a gente tende a ficar ofegante, respirar muito rápido, hiperventilar, o que é uma resposta natural do nosso corpo se a gente for brigar ou correr. Porque o nosso corpo só sabe dois jeitos de resolver problema. Ou ele foge ou ele quer brigar com alguém, né? É assim que o nosso corpo reage. Então, o que eu posso fazer para tentar lidar com os sintomas físicos? Controlar a respiração, trabalhar com alongamento, né? Tem muita gente que faz aquelas meditações, yoga, essas coisas, e as pessoas pensam que... Elas falam de grandes benefícios, e muitas vezes elas pensam que esses benefícios são para alguma coisa espiritual no que elas estão fazendo. Mas elas estão respirando direito e se alongando. Entende? Então, tem uma resposta ali que não tem a ver com o espiritual. É a gente controlar os sintomas físicos da ansiedade. Segunda questão, os sintomas cognitivos, né? O ansioso ele tende a esperar coisas ruins. A mensagem que foi apagada, a menina vê a mensagem apagada e pensa, ele terminou comigo e se arrependeu. Baseado em nada. Né? Isso é um sintoma cognitivo de ansiedade. Eu estou esperando alguma coisa ruim. O que a gente pode fazer? A gente pode começar a prestar mais atenção nos nossos pensamentos, anotar esses pensamentos e começar a questionar esses pensamentos. Espera aí, que prova eu tenho de que ele mandou uma mensagem terminando e apagou? Por que eu estou pensando isso? Que outras possibilidades eu teria de interpretar isso aqui? Se eu tenho um monte de possibilidades, por que eu estou me agarrando a pior? Né? Isso não é um caminho fácil, porque a gente pensa do mesmo jeito desde muito cedo, né? A gente nunca para pensar sobre pensar. Então, neste caso, né, para lidar com esses sintomas, é que existe o psicólogo, né? Ele ajuda bastante nisso, né, a ajudar a organizar os pensamentos. E os sintomas comportamentais, eles são reflexos também desses pensamentos. Se eu acho que toda vez que eu for para a escola eu vou sofrer bullying, então eu não quero ir para a escola. Isso é um sintoma comportamental. Eu não quero ir para a escola, eu não vou, eu evito o lugar. Agora, se eu conseguir entender que eu sofri bullying lá na 3ª série, mas agora eu estou no ensino médio, agora eu estou em outra escola, ou que se eu sofrer bullying eu sei me defender, eu sei quem procurar para me ajudar, aí eu posso começar a ter comportamentos diferentes de simplesmente evitar um lugar ou fugir das situações que me incomodam. Então, seria essa linha, essas 3 linhas, né, que a gente trabalharia. E uma última dica que eu dou, mas talvez a mais importante, é que às vezes as pessoas acham que o corpo é uma coisa, a mente é outra, completamente separadas.
E por isso elas se importam, principalmente quando adoecem, elas se importam com saúde mental, mas não com a saúde física. E não existe isso. Não existe você estar mentalmente bem e descuidar completamente da saúde física. Isso não faz nenhum sentido. Se você está mentalmente bem, por que você se sabota? Não faz sentido. Então, a dica principal: tenha um estilo de vida saudável. É estilo de vida. Alimenta direito, tem que ter rotina, tem que ter exercício físico. Exercício físico é um grande aliado na luta contra a ansiedade. E agora, que a gente está falando na situação de pandemia, mais uma dica importante. Acho que você já deve ter visto postagens, né? Está bem na moda na internet, a gente vê postagens no Instagram, no Facebook, sobre pessoas e relacionamentos tóxicos, já viu? Ah, que tem que largar, que tal pessoa é tóxica, tal relacionamento é tóxico, já viu isso? Agora, já paramos para pensar o quanto as redes sociais estão sendo tóxicas para a gente? Entra lá, fica insatisfeito, fica irritado, vê a opinião dos outros, não concorda, quer brigar com todo mundo, e aí você pensa, pô, relacionamentos tóxicos eu tenho que cortar, pessoas tóxicas eu tenho que me afastar. Agora, eu mergulho num balde de veneno na rede social e não faço nada. Mesma coisa com relação a notícias. O ansioso, ele procura as coisas. Então, pô, tem gente que é ansiosa, mas passa 3 horas, 4 horas por dia navegando na internet, passando site de notícia, lendo notícia ruim. Entende? Não tem como eu ter uma mente positiva cercado e me expondo a tanto sofrimento. Então, uma dica importante para agora é a seguinte: não que a gente vai ficar alienado, não vai saber nada do que está acontecendo, mas existe um volume de informações que é útil. E tem um volume de informações que vira sofrimento. Então, limita o quanto você vai ler sobre o assunto. Limita o tempo que você vai se dedicar a notícias, a redes sociais que te fazem mal. Limita o tempo e limita as fontes, para você ter o essencial. E vai viver em outros ambientes. Porque chega uma hora que as informações que a gente recebe já não acrescentam nada de útil. A gente sabe o que fazer, sabe o que está acontecendo, sabe o que fazer, então beleza, vamos fazer. Fecha a internet e vai viver.